a gente vai falar sobre tecnologia. Apesar de facilitar demais a nossa vida, ela também pode esconder riscos se não for usada de maneira adequada. Sabia disso? A especialista em Direito Digital, Isabela Siqueira, está conectada para conversar comigo agora sobre esse assunto. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker, para mim é um prazer. Prazer recebê-la também, doutora. Eu queria entender um pouco mais sobre os tipos mais comuns de golpes cibernéticos que as pessoas e as empresas enfrentam atualmente. Os golpistas, eles costumam se aperfeiçoar muito rapidamente. A gente precisa ficar atento, né? De fato, hoje a gente tem golpes através de envio de e-mails para clicar em boletos falsos, e-mails encaminhados com algum tipo de informação para empresas, além de boletos. Olha, talvez clique aqui neste currículo e não é um currículo, na verdade, ali esse é um arquivo, um documento que foi enviado e ao clicar, você diretamente vai receber um vírus no seu computador, enfim, você vai permitir o acesso a um cracker, né? Na verdade, o termo técnico para quem utiliza da tecnologia, do conhecimento tecnológico para aplicar golpes, se chama cracker. O hacker seria aquela figura, daquela pessoa que ela tem o conhecimento técnico, né? Inclusive, hoje em dia, a gente utiliza o hacker para ajudar-nos, né, a descobrir, a desvendar esses golpes e identificar o usuário que cometeu. E como que eu posso me proteger? Por exemplo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail, é um link. Como que eu posso identificar, só de observar ali, só de olhar aquela mensagem, que aquele link pode ser perigoso? Bom, é importante, Wilker, de fato, você analisar a procedência do e-mail. O que a gente sempre diz quando você receber um link, observe a descrição do link, o que está escrito no link, né? Se pedir para acessar um site, observe qual é a descrição do site, né? Então, é caixa.gov.br. É importante a gente estar atento, de fato, a esses... Quando chega um boleto, né? Olha, vamos observar essa agência, esses dados bancários que estão dispostos no boleto, né, em questão, são dados bancários de CNPJ, são dados bancários de pessoa física. Você conhece o remetente? Se você não conhece, o ideal é que você, de fato, não clique nesse arquivo, né? Não permita o acesso, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo computador, pelo e-mail. Então, de fato, fazer essa dupla checagem, essa análise antes de acessar qualquer arquivo desconhecido. E às vezes também, né, doutora, a pessoa pode, ao invés de clicar naquele link, por exemplo, receber um e-mail da Receita Federal mandando clicar em determinado link. Ao invés da pessoa clicar ali, ela pode ir por outro caminho, né, abrir o navegador e pesquisar o site da Receita Federal, talvez seja mais seguro, né? De fato, pesquisar o site que foi enviado, se você não recebeu oficialmente, né, nenhum comunicado da Receita, apenas um e-mail, olha, você foi multado, você caiu na malha fina, assim, é bom pesquisar sobre a modalidade que esses órgãos entram em contato, né, isso nunca é feito por uma mensagem de SMS, isso não pede para clicar, pague aqui, os dados jamais, as empresas, as instituições bancárias jamais vão solicitar senha, solicitar login para que você clique em um link. Enfim, então é preciso redobrar o cuidado para de fato não cair nesse tipo de armadilha. Certo. Agora, por exemplo, se eu vou entrar num site qualquer, por exemplo, de uma loja varejista, o que eu posso identificar ali? Quais elementos tem na página daquele site que eu posso perceber se aquele é um site falso ou não? Porque eles conseguem falsificar o site de uma maneira muito fiel, fica muito parecido mesmo, né? E até uma pessoa que tem um conhecimento pode ser vítima nesse caso. De fato, o que acontece muitas vezes é que esses crackers, né, essas pessoas, elas fazem uma clonagem de site. Então, você acessa o site é idêntico, ele é muito, né, verossímil ali, mas, de fato, a gente está navegando num site clonado. E as informações que forem jogadas, enfim, isso acontece muito com carro, leilão de carro, é muito comum
Você, às vezes, vai comprar, vai dar um lance e esse valor ele não vai ser disponibilizado para a empresa. De fato, é isso, é pesquisar, é ligar no telefone que está disponibilizado, é perguntar se aquelas informações que estão ali são verídicas, é checar, se for fazer alguma compra via internet, é checar esses dados que estão sendo enviados, é o CNPJ, bate, confirma com o CNPJ da página, da empresa que você está buscando. É bom fazer essa dupla checagem, como eu disse, e entrar em contato, falar com um atendente é muito importante em caso de dúvida, né? Se de fato você perceber que está estranho, enfim. Todo cuidado é pouco, né, doutora? Todo cuidado é pouco. Então, a gente precisa se atentar aos detalhes. Acho que o segredo está em prestar atenção no mínimo ali, né? Nos pequenos detalhes. Agora, eu queria trazer para a nossa conversa aqueles golpes que são mais corriqueiros, assim, que acontecem às vezes enquanto você está tomando o café da manhã. Recebe uma mensagem no celular. Esse golpe já é antigo, mas a gente vê que as pessoas ainda caem nele, né? Recebe uma mensagem ali falando que o filho trocou de telefone, está precisando de uma transferência bancária, teve um problema com o carro. Isso aí também continua sendo um problema, né? De fato, isso continua sendo um problema. E hoje, com esses vazamentos de dados, né, que a gente observa, tanto já ocorreu do Banco Central, alguns vazamentos de dados de empresas disponibilizados, enfim, o cracker ele tem cada vez mais informações acerca da vida da pessoa. Então, às vezes, é um golpe tão bem aplicado que a pessoa já chega com informações da sua vida. Olha, se você, por exemplo, está reformando um estabelecimento, enfim, olha, eu estou trabalhando na obra. Então, assim, de fato, essas informações, elas acabam induzindo, né, o usuário a erro. Então, novamente, observar esse tipo de mensagem, principalmente quando é de gente desconhecida, né? Foi enviado por um remetente desconhecido. Então, fazer a ligação, confirmar quem é aquela pessoa, confirmar se, olha, oi pai, se é o seu filho de verdade, enquanto não falar com a pessoa, né, que você conhece, com o seu filho, com o seu neto, de fato, não realizar transações bancárias, né? Não realizar, não continuar o assunto. Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas, elas acabam, de fato, salvando aquele contato e mistura ali, né, na lista de contatos do telefone, isso acaba também induzindo a própria pessoa a erro. Então, de fato, é se certificar de que aquele remetente é, de fato, o seu familiar, né, o seu fornecedor, o seu parceiro comercial, enfim, para dar continuidade à conversa. Doutor, e como que a legislação nos protege numa situação como essa, hein? Eu quero entender um pouco mais sobre como a justiça nos ampara. Todo mundo está sujeito a ser vítima de golpistas, né, doutora? Doutora, te perguntei antes de fazer a nossa pausa aqui sobre a quem recorrer caso eu seja vítima de um golpe na internet. Como que a legislação ampara nós consumidores nesses casos? Então, hoje as decisões dos tribunais têm sido no sentido de responsabilizar objetivamente essas empresas. Por quê? Porque a gente parte do princípio de que o consumidor ele não detém a técnica, né? Ele não tem nem como saber sobre programação, às vezes é muito fácil ser induzido a erro. Esses golpes, como eu disse, com os vazamentos de dados, eles estão cada vez mais sofisticados, então o cracker ele entra em contato já sabendo informações da sua vida, ainda que rasas, mas isso de fato já induz, né, o consumidor em erro. Então, hoje, os tribunais entendem que, uma vez evidenciado que foi um golpe muito bem arquitetado, que foi um golpe que o usuário, de fato, foi induzido a erro, nesses casos, a responsabilidade é objetiva da empresa. Então, se a gente está falando, olha, eu fiz um Pix e eu fui induzido a erro, me ligou, o rapaz se apresentou como, né, um agente bancário e a gente conversou, enfim, eu fiz essa transação e essa transação foi um golpe.
hoje entende-se que o banco, né, claro que são várias questões que são analisadas, o contexto, enfim, mas a grosso modo, a responsabilidade objetiva é da instituição bancária por não ter cuidado desse protocolo de segurança, né, para evitar que essa pessoa caísse nesse golpe. E quando a gente fala sobre os vazamentos de dados, doutora, quem deixa esses dados vazarem, seja propositalmente ou não, acredito que na maioria das vezes não é de propósito, mas essas empresas, essas instituições, elas são responsabilizadas também? Isso, se a gente for analisar, em alguns casos até acontece com órgãos públicos, né? De fato. Sim, de fato. Com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou exatamente para isso, para tentar proteger o consumidor, para tentar proteger o cidadão acerca desses vazamentos. Então, nós todos estamos expostos, né, virtualmente, porque várias empresas, inclusive órgãos estaduais, governamentais, eles detêm as nossas informações e esse tipo de vazamento, ele até acelera esse tipo de golpe. Então, sim, essas empresas que detêm os nossos dados, elas são responsáveis por realizar a guarda, tutela desses dados. E uma vez que a gente identificar que esses dados que estão sendo utilizados para golpes foram vazados da empresa X, a empresa X, de fato, ela vai responder. Ela tem que indenizar esse consumidor e ela vai responder por esse vazamento. E tem que responder mesmo, né? Porque nossos dados são preciosos. A gente não pode permitir de forma alguma que eles fiquem circulando por aí, porque isso nos deixa em situação de muita vulnerabilidade. Agora, doutora, a gente às vezes colabora, né? Para ter esse tipo de problema. A gente já falou sobre clicar em link, sobre responder mensagem de desconhecidos e aquela história de usar redes públicas, redes de Wi-Fi, por exemplo, de aeroporto, rodoviária ou lanchonete, que aquilo ali está aberto. Isso pode representar risco também? De fato, isso pode representar risco. Hoje, principalmente essas redes públicas, aeroportos, como você mencionou, quando a gente acessa esse Wi-Fi, né, essa rede pública, geralmente vem um aviso: cuidado, não entre, não compartilhe links, não clique em algo que possa comprometer, enfim. Hoje é até uma orientação enfim, da diretoria, da Delegacia de Crimes Cibernéticos. De fato, a gente não, essas empresas, elas precisam ter o cuidado de avisar ao consumidor que está acessando aquele link, de que aquele link é público e, por ser público, ele é um pouco mais vulnerável, né? Essas pessoas conseguem acessar com facilidade. Então, a dica é, se você estiver em local público e precisar acessar Wi-Fi, de fato, utilize o mais rápido possível, não acesse contas bancárias, enfim, não acesse dados que possam, de fato, te levar a uma vulnerabilidade, que possa levar a um golpe e de fato, resolver ali né, o que precisa ser feito e sair, deslogar, né, desconectar daquele acesso público para evitar ser incomodado, enfim, para evitar esses golpes. Tem que tomar cuidado, os golpes estão aí, a gente tem que se proteger. O problema é que eles estão se especializando rápido demais e às vezes a gente não acompanha, né? Por isso que isso tem que ser sempre pauta aqui no nosso programa. Doutora Isabela, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até a próxima oportunidade. É um prazer, muito obrigada. Prazer é nosso, viu? Abraço, tchau, tchau. Bom fim de semana.